Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, sábado 14 de fevereiro, primeiro dia de carnaval aqui no Brasil. E nós desejamos que todos divirtam com responsabilidade. Enquanto isso, nosso personagem principal, Paulo Maloca, continua nos Estados Unidos. E após participar da maior feira de pedras preciosas do mundo, no GJX Tucson, no estado do Arizona, Paulo Maloca foi convidado a participar de uma das maiores feiras de armas do mundo, a Tucson Gun Show, que está acontecendo exatamente hoje. E nós temos imagens inéditas de Paulo Maloca na feira de armas, que vocês vão conferir agora. Truckfahren war sein Kindheitstraum. Diesen Traum lebt er bis heute. Viele glaubten es ihm kaum, doch er überzeugte alle Leute. Es ist dunkel, der Tag hat begonnen. Die meisten schlafen selig tief. Frank hat den Truck erklommen. Die Ferne war es, die ihn rief. Der Horizont ist sein nächstes Ziel. Denn es ist mehr als nur ein Beruf. Er fährt immer zu im Glücksgefühl und sucht die Freiheit, die ihn ruft. Der Horizont ist sein nächstes Ziel. Denn es ist mehr als nur ein Beruf. Enquanto Paulo Maloca participa da feira de armas nos Estados Unidos, nós continuamos aqui trabalhando, criando novos episódios para vocês ligados em Paulo Maloca, a série. Então se prepare, porque o episódio de hoje está recheado de momentos marcantes de tudo o que aconteceu até agora. Estão prontos? Então com vocês, o 5º episódio de Paulo Maloca, a série. Ninguém entra na polícia para trabalhar na linha de frente e sai impune. E assim, todos vão perdendo seus valores morais e sociais. Vítimas do descaso de chefias e do Estado. Estresse, pressão ética, noites e noites acordados. Longas campanas, fadiga, fome, sede, no meio do mato feito fera. Na sombra dos becos, troca de tiros. Cobrança da vítima, da família, da qual se mantém afastado para cumprir sua missão. Cobranças da chefia. Marginalizados pela sociedade e odiados pelos bandidos. Tendo como amigos seus parceiros, sua arma, sua fé e coragem. A solidão da noite e o amor do próximo, por quem entregam suas próprias vidas. O dom de sofrer e chorar a dor do outro, a obrigação de ser forte, promover a paz e a justiça, trazendo em seu corpo uma couraça que foi moldada pelo tempo, em razão das mazelas sofridas e vividas. Como consolo pela árdua missão, resta um copo de bebida ou um vidro de Rivotril. Trazem trancado no peito segredos inconfessáveis que não podem e não devem dividir sequer com o próprio travesseiro. Assim eles vivem toda uma vida na polícia, até os últimos dias de suas vidas. Mas essa é uma história que começou bem lá atrás,
antes de Paulo Maloca existir e chegar a esta terra. Nascido em Baixo Guandu, uma cidade do interior capixaba, divisa com Minas Gerais, no dia 4 de maio de 1961, fruto de uma miscigenação de índios espanhóis e portugueses. Seu pai, Diogo Guerreiro de Matos, vindo da Europa após já ter percorrido o mundo em um navio de guerra da frota portuguesa a quem pertencia. Aqui encontrou sua mãe. Coisas do destino. Georgeta Rodrigues, filha de pecuarista do estado do Rio de Janeiro, descendente de índios, por quem se apaixonou e se casou, deixando para trás, na Europa, o seu mundo, família, parentes, amigos, profissão, sua história, para viver aqui no Brasil, no pequeno mundo de sua mãe, no interior de Minas Gerais, na fazenda Uberaba, de propriedade de seu avô, Orlando Rodrigues, em Francisco Sá, distrito de Carlos Chagas, se mudando logo após para o interior do estado do Espírito Santo, cidade de Baixo Guandu. O detetive Ofeni diziam estar envolvido na chacina de Malacacheta, onde morreram 7 pessoas da sua família. Ele e Zé Gregório sempre andavam juntos. O que de fato aconteceu entre o senhor e eles? Tem uma frase do senhor no livro que diz que quem bate na porta do inferno várias vezes, uma hora o capeta atende. O que realmente aconteceu? Em uma madrugada, quando eu chegava em casa, por volta de 2 horas da manhã, os dois tentaram me matar. Atiraram contra mim, contra o meu carro várias vezes. Furaram a garagem do meu prédio toda. Eu consegui escapar. O Zé Gregório morreu com um tiro na cara, de um Magnum 44. O detetive Ofeni tentou atirar em mim, eu atirei nele. Matei um e baleei o outro. Tudo certo. O senhor acabou de dizer que matou um e baleou o outro. Tudo certo. O senhor foi processado pela morte do Zé Gregório e pela tentativa contra o detetive Ofeni. O senhor foi a júri por esses 2 crimes. Como foi? Passou. Acabou. Eu não falo sobre decisão da justiça. O conselho de sentença, ele é soberano. Eu não entro no mérito dessas questões. Se eu fui condenado, se eu fui absolvido, passou. Em meio a todas essas confusões, mortes e processos, o senhor chegou a ter 30 advogados atuando em sua defesa. Entre eles, alguns dos mais renomados nomes da advocacia do Brasil. O senhor é muito rico. Ok. Tudo bem. Eu sei que o senhor não gosta de tocar nesse assunto e não quer falar. Tudo bem. O senhor foi investigado pela especializada de Belo Horizonte por mais de 30 homicídios. Ficou preso em vários regimes por quase 15 anos. Além do senhor, outros policiais também foram processados e levados a júri. Todos eles, juntamente com o senhor. Bronca de polícia é igual milho de pipoca. Custa estourar o primeiro, mas depois que estoura, ninguém cerca o resto. Seus colegas estavam realmente envolvidos nas mortes desses bandidos, que o senhor foi acusado de ser o principal autor? Estavam. Em quantas mortes? Não sei. Depende de cada policial que você me perguntar. Vamos começar pelo detetive Carlos Alberto.
do alicate. Em quantas mortes de bandidos ele esteve com o senhor? Em apenas 3. Em apenas 3? Sim, em apenas 3. E o delegado João de Souza, o João Testa? Em apenas 5 mortes. Apenas 5? O senhor pode confirmar? Em apenas 5 mortes. E o detetive Valdemir Dutra, o Vavá? Mais de 20. Agora então, aquele que era o mais ligado ao senhor. O detetive Edson Neves da Paz, o Edinho. Em quantas mortes ele participou? Eu não posso dizer. Eu não posso falar. O senhor não quer? Ou o senhor não pode falar? Eu não quero. Eu não posso falar. O detetive Edson Neves da Paz, o Edinho, talvez tenha sido um dos únicos policiais realmente injustiçados naquela época. Por todos os processos que respondeu na justiça e principalmente na corregedoria, na questão administrativa. Eu tenho convicção disso. Vocês podem acreditar em mim. Além desses 4 policiais que nós citamos agora, que foram processados juntamente com o senhor, teve algum outro colega que teria participado de alguma outra morte, juntamente com o senhor? Não. Senão eles teriam respondido à justiça. A corregedoria e o homicídio não perdoa. Detetive Betinho, Valmir, Wallace, Zé Agostinho. Não. Nenhum deles nunca matou ninguém. Eu não tenho procuração para ficar defendendo ninguém aqui. Mas eu tenho convicção que eles nunca mataram ninguém. Valmir e Betinho nunca souberam de uma morte minha sequer. O detetive José Agostinho, ele foi acusado de um crime, de um homicídio, que ele responde por esse crime, pela morte de uma pessoa. Por ele, à época, ter trabalhado com o senhor. O senhor tem conhecimento desse crime? Digo mais, o que o senhor sabe dessa morte? Não foi o Zé Agostinho. Não foi ele que matou. O senhor disse com tanta convicção e certeza. O senhor sabe quem seria o autor dessa morte que o detetive José Agostinho responde até hoje na justiça? Eu sei mais do que você imagina. Não foi ele que matou. Eu tenho convicção. Certeza absoluta. Não foi ele. Seria o senhor o autor? Não foi ele. Com certeza não foi ele. A especializada de Belo Horizonte fala em 30 homicídios, 30 mortes. O Robson lembrou bem que a corregedoria, à época, dizia ser mais de 50 mortes. O senhor já confirmou aqui mais de 20 mortes. Nós poderíamos falar sobre algumas dessas mortes? Sobre a morte de quais bandidos você quer saber? Poderia ser do traficante e estuprador Manelão, que teria violentado e estuprado 2 meninas, uma de 9 e outra de 6 anos. Poderíamos falar do Alonso e do Navalhada? E do pistoleiro do Espírito Santo, Geraldo Mariano. E sobre o assassinato do Zé Gregório? Sim, podemos. De quem mais? Além de todos esses crimes, de todas essas mortes que o senhor foi acusado, tem um episódio que marcou profundamente a história da sua vida, do nosso estado e do Brasil. A chacina de Malacaxeta. O senhor pode nos contar essa história com detalhes? Realmente, eu acho que não tem condições de explicar ou falar sobre toda essa questão sem a participação dos meus parentes,
de Malacaxeta, Capelinha, Água Boa, Setubinha, Belo Horizonte. Pessoas que vivenciaram toda essa guerra, que sofreram, que passaram por tudo que ninguém imagina, mas sobreviveram. Vamos convidar meus parentes para falarmos sobre essa questão. E é bom que todos, Minas, o Brasil e o mundo, vão saber a verdadeira história da chacina de Malacaxeta. Novamente, o senhor foi acusado de mortes, bem como do fornecimento de armas e munições em uma guerra sem fim. Quando o senhor sofreu vários atentados à bala, o senhor poderia nos dizer como o senhor sobreviveu a tudo isso? Sim, eu já falei. Vamos reunir com meus parentes e aí ficará bem mais fácil de contar toda a verdadeira história do que realmente aconteceu. Vamos falar sobre o detetive Ofeni. O detetive Ofeni Pinheiro Machado. Segundo relatos, além de companheiro de polícia, era também seu amigo. Vocês trabalharam juntos por vários anos. Depois, havendo uma ruptura na amizade com um conflito armado entre vocês dois, uma troca de tiros na porta da delegacia. O que verdadeiramente motivou toda essa confusão? A minha confusão com o detetive Ofeni começou lá atrás, no envolvimento dele na chacina de Malacaxeta. Ele foi um dos principais mentores e executores da chacina, onde morreram 7 dos meus parentes. Ele tentou atirar em mim e eu atirei nele. Você quer que eu explique mais o quê? Não, tudo bem. O senhor não precisa falar mais nada. Esse tema é assunto para um episódio completo. Fora esses, o senhor foi investigado por várias outras mortes. O senhor foi investigado pelas mortes dos bandidos Pingo e Gentil, Zói, e à época acusado, investigado pela morte de um bandido muito conhecido pela alcunha de Kibe. Foi o senhor que matou o Kibe? Não fui eu que matei o Kibe. Eu não compro defunto de ninguém. Eu já tenho demais. Não tente colocar isso na minha conta. Em meio a todos esses fatos, tem uma frase do senhor que sempre me vem à cabeça. Só os fortes sobrevivem. Porém, tem uma pergunta que todos gostariam de saber. Dizem que Paulo Maloca está morrendo. É verdade? Eu sei. Esse é um assunto pessoal e muito delicado, e o senhor não quer falar. Eu entendo perfeitamente. Vamos dar continuidade. Vamos fazer o seguinte. O senhor poderia começar nos contando com detalhes como o senhor matou Manelão? Vamos fazer o seguinte. Não vamos falar apenas sobre a morte de Manelão. Vamos falar sobre a morte de cada um que vocês quiserem saber. Eu vou contar com detalhes. Principalmente porque cada um deles morreram. O que eles fizeram.